Olá, meninas! Eu resolvi fazer em um formato diferente essa nossa aula de hoje, tá? Porque assim eu vou poder disponibilizar para mais pessoas e vai ficar melhor porque vocês podem ouvir ou ver quando vocês puderem, né? A hora que vocês conseguirem ver. Hoje a gente ficou de falar sobre o pai, né? A gente falou sobre a mãe na aula anterior e eu falei que a mãe é que apresenta o pai para a criança. Mas muitas vezes a gente não tem esse movimento da mãe apresentar o pai para a criança. E a gente vai entender ao decorrer da aula, da transmissão, o que acontece quando isso não é feito. Eu falei para vocês das ordens, né? Eu vou começar falando para vocês o que é a ordem de pertencimento, tá? Aqueles que pertencem a um sistema têm o direito de pertencer a esse sistema e têm o mesmo direito que todos os outros, diz Bert Hellinger, né? Toda exclusão exige uma compensação que será representada por um dos membros do sistema. Destaco aqui que esta lei não libera a pessoa das consequências de suas ações, porém garante o seu direito de fazer parte. Isso quer dizer que todos temos o direito de pertencer à família. Então vai ter lá alguém, né, do clã familiar que fez algo errado. Um bandido, uma prostituta, seja lá o que for. Eles têm o direito de pertencer, mas isso não vai não fazer pagar pelos erros cometidos. É a lei da colheita, né? É a lei do retorno. Plantou, colheu aquilo que plantou. Não tem como colher diferente. Mas eles têm o direito de pertencer, mesmo não tendo os mesmos valores da família, não fazendo as coisas corretas, né, que o clã acha que é correto, tá? A ordem do amor da inclusão ou pertencimento demanda a liberação do julgamento em favor da inclusão, pelo bem maior do sistema, o que evita a criação de um emaranhamento, um bloqueio do fluxo do amor. Então, aquele buscador da família, que no caso sou eu e você, a gente vai incluir os excluídos. E na hora que a gente inclui os excluídos, Bert Hellinger fala que a gente tem paz quando todos do nosso sistema estão dentro do nosso coração. Isso não quer dizer que a gente vai ter que conviver com essas pessoas, mas incluí-la no coração. Por quê? Porque aí o sistema familiar, a alma do sistema familiar, não vai buscar em outras almas essa inclusão. Porque o sistema familiar todo sofre quando existe essa exclusão. Hierarquia. A ordem do amor de hierarquia, ou ordem cronológica, diz respeito a reconhecer quem ou o que chegou primeiro. Por exemplo, os pais têm precedência com relação aos filhos, o relacionamento deles com o casal tem precedência com relação à paternidade. Então, é a lei da hierarquia, dos maiores para os menores. A terceira, equilíbrio entre dar e receber. A lei da hierarquia, deixa eu falar uma coisa, ela é também válida em todos os ambientes que a gente vive, tá? Se você é uma pessoa evangélica, se você é uma pessoa católica, então todo mundo que chegou antes de você dentro daquele lugar, ele tem precedência. Então a gente não pode quebrar a lei da hierarquia em lugar nenhum, não somente na família. No trabalho, na escola, faculdade, essa lei quebrada, ela vai trazer problemas para a sua vida. Equilíbrio entre dar e receber. Bem no fundo da alma existe a necessidade de equilíbrio. Quem recebe algo tem a necessidade de recompensar, na mesma medida em que recebeu. Isso tem uma função social muito importante, possibilita o intercâmbio e a solidariedade. Um grupo mantém-se unido quando todos dão e recebem de modo equilibrado, diz Bert Hellinger. Quando um dá mais que o outro pode retribuir, conscientemente ou inconscientemente, o outro começa a sentir um peso de estar na relação, porque começa a ter um sentimento de culpa por receber muito. A culpa é sentida como se fosse uma obrigação. Quanto menor o grupo, mais a ordem do amor do equilíbrio é percebida. Se é um casal, então, ela é bem percebida. Quebrada essa lei, a gente sabe que aquele que dá muito cobre, aquele que não consegue retribuir na mesma medida se sente sobrecarregado, culpado, pesado e sempre querendo sair dessa relação. Os papéis na constelação familiar, pais e filhos. O nosso sistema familiar é um campo de energia que contém todas as informações conscientes e inconscientes de cada membro da família. Neste campo, cada um ocupa o seu lugar, único, e somente neste lugar é que podemos desempenhar o nosso papel neste mundo.
A nossa clareza de lugar no mundo tem como base o posicionamento no seu lugar de origem, a família. As figuras essenciais para a consciência familiar são os pais e os filhos, e todos nós já exercemos pelo menos um desses papéis, o de filho. Na visão sistêmica, o nosso relacionamento com os nossos pais está diretamente relacionado com o nosso movimento na vida e para a vida. O que significa pais e filhos? Significa que os filhos receberam a vida desses pais específicos. Não existe outros pais a não ser esses. Por esse motivo, são os melhores pais, os únicos possíveis e por isso os únicos certos. Lembre-se sempre que aqui nessa terapia não tem mimimi. É pai e mãe biológico. Separar pai e mãe de homem e mulher. Isso quem faz a terapia comigo vai aprendendo ao longo do tempo. É difícil, Rê? Sim. Mas é possível? Sim. A pergunta é, de onde vem a vida que nossos pais nos transmitiram? Eles a receberam de seus pais e estes, por sua vez, de seus pais. A vida vem de longe e quão longe não sabemos. Ela se perde em algo não reconhecido e desconhecido para nós. Mesmo assim, a vida que flui por essas gerações é sempre a mesma. Nada se altera nela. Por isso, não faz diferença como foram os pais. Todos são iguais naquilo que receberam e transmitiram. Bert Hellinger, ele fala sobre isso no livro Olhando para a Alma das Crianças. O papel do pai na constelação familiar. Vamos chegar agora no nosso tema de hoje, o pai. No pensamento sistêmico, o papel de cada um significa o seu lugar no sistema e tudo o que isso representa e requer. Quando identificamos que um membro da família está ocupando o lugar que naturalmente deveria ser ocupado por outro membro, vem à luz o emaranhamento do sistema. O papel do pai na constelação familiar, primeiramente, é junto à mãe, perpetuar a vida no sistema. Além disso, o pai representa e transmite aos seus descendentes o masculino e tudo o que esta força representa. Ordem, comunicação, socialização, força, ação, energia ativa, mundo externo. Quem já está acompanhando sabe. Mãe, interno. Pai, externo. Ir para o mundo, vontade para conquistar. Somente na mão do pai, a criança ganha um caminho para o mundo. O pai representa o espírito, por isso o olhar do pai vai para a amplitude. Mãe não consegue... Opa, tô derrubando tudo aqui. Mãe não consegue dar limite em filho. Pai consegue. O movimento de progresso de cada um vai da mãe para o pai. E através do pai para o mundo. Assim o filho se completa. É essencial para nossa harmonização e força alinharmos a imagem de pai em nós. A consciência de tudo o que ele representa. Olhar para o pai e se permitir percebê-lo, além de qualquer julgamento que tenhamos do homem. Do homem. O homem falhou. O homem errou. O homem abandonou. O homem rejeitou. O homem. O pai não. Porque precisou desse pai para hoje você estar aqui. Para mim também, né? Que está neste papel e se conectar com a força da vida e do masculino, que chega até nós por meio dele. Essa consciência é libertadora e nos traz cada vez mais clareza de quem somos. Agora a gente vai fazer um exercício de harmonização, tá? Eu vou pedir para você ficar bem confortável e aí você vai fazer esse exercício aqui comigo, tá bom? Eu quero que você feche os seus olhos, que você fique num lugar bem confortável, que você faça uma respiração bem profunda. E você vai recolher ao centro da sua alma. E nessa respiração bem profunda, vai vir sentimentos, emoções, pensamentos, visões nesse momento agora, na sua mente. Imagina que seu pai está à sua frente e que você o olha como uma criança. E você vai olhar para esse pai com os olhos bem grandes, um amor incrivelmente profundo. Pode ser que você tenha sentido dor, pode ser que você tenha sentido medo, pode ser que tenha vindo qualquer tipo de sentimento. A maior entrega que jamais havíamos vivido foi esse olhar para nossos pais. Se você não conheceu o seu pai, imagina como seria
se ele estivesse à sua frente quando você era uma criança. E aí você vai perceber e você vai sentir a presença dele. Perceba que atrás dele está o pai dele, o avô, o bisavô e toda a linhagem masculina dele, que é a sua linhagem. A vida vem de geração a geração com toda a sua força e energia e por meio dele, seu pai, você chegou até aqui. Então tome essa vida que chega a você, independente de como ele foi como homem. Ele é o teu pai, ele é o pai certo. Ele, junto com a sua mãe, te entregar a vida. Agora se vire, e o seu pai vai ficar atrás de você, do lado direito. E você olha adiante, olha para um lindo caminho, que é a sua vida. Sinta que a mão do seu pai está em seu ombro direito e receba dele e de toda a sua ancestralidade masculina a bênção e a força para seguir em frente e fazer o seu melhor. Fique com essa imagem e abra seus olhos. A consequência da má relação com o pai. Muitos de nós, né? A maioria, porque eu tenho tido casos assim, que eu não me surpreendo, né? Porque como terapeuta e também tenho a minha história, eu não me surpreendo. Mas eu olho assim com muito amor para cada história, com muito amor. Deus conhece meu coração. Eu olho com muito amor e hoje eu tenho visto o quão ruim foi essa ausência da mãe, do pai, o quão ruim é uma família disfuncional. Quando o pai não é aceito pelo filho, quando esse filho julga o pai, o nega, o exclui, está negando e excluindo uma parte de si mesma. Lembra que eu já falei? 50% mãe, 50% pai, somos 100% vida. Se tem um vazio aí dentro, tá faltando alguém. Muitas vezes, como filhos, temos dificuldade de olhar para os pais como realmente são. Esperamos e até exigimos deles o que eles não têm para dar, ou não têm que dar. Como o papel do pai na constelação familiar é da ordem, da autoridade, da energia ativa, muitas vezes projetamos em nosso pai um amor idealizado e entramos em conflito com a presença real do masculino. Quando estamos desconectados dessa presença paterna, temos dificuldade de apresentar e nos relacionarmos com tais características no mundo. Bert Hellinger ensina a deixarmos com os pais o que pertence ao destino deles, reconhecê-los como seres humanos, ou seja, as pessoas normais como nós, e que vieram de seus próprios conflitos e emaranhamentos familiares. Nossos pais são vítimas de vítimas. Agora a gente vai falar do pai ausente. Quando o pai é ausente na vida do filho, seja uma ausência física, quanto a ausência de alguém que estava presente fisicamente, mas não exerceu o seu papel. É uma situação que pode gerar feridas e compensações na vida do filho. É algo que é carregado durante toda a vida, que deixa cicatrizes e uma sensação de vazio, até que possamos olhar para essa história de uma forma diferente e damos um lugar para esse pai em nosso coração. Quando eu digo, pai, você sempre terá um lugar no meu coração, comece a curar essas feridas e preencher este vazio. Como harmonizar essa relação? Não digo que seja fácil dar este lugar no coração para aquele que não cumpriu o seu papel, mas nos cabe escolher manter as feridas ou curá-las. É como eu digo com todos que passam comigo. A gente tem que saber o que a gente vai fazer com a história que chegou até aqui, né? Somos uma casinha de emoções e tá lá muitas emoções, não importa a idade que chega até a terapia, mas tá lá muitas emoções. Então a gente resignifica, a gente cuida, a gente tenta entender, né, compreender tudo como foi e a gente libera. Por quê? Porque precisamos contar uma nova história a partir do momento que a gente resignifica a nossa dor. Precisamos fazer uma nova história a partir do momento quando a gente casa e tem os nossos filhos. E muitos de nós vamos para esse segundo relacionamento precisando ainda daquele pai, daquela mãe dentro do coração, e a gente não alcançou esse lugar deles dentro e a gente acaba cobrando deles do lado de fora, né? O pai ausente é aquele que não soube ser pai, muitas vezes repetindo um padrão familiar, ou seja,
Não nos deram porque também não receberam. Quando olho para o meu Pai como aquele que me deu a vida, aquele que é um portal para o divino, um portal da vida, me abre para uma compreensão que vai muito além do ego. É um saber de alma, do ser, e a esse saber eu me conecto para que toda força que ainda não estava presente em mim possa se estabelecer. Falta de energia na vida, depressão, ansiedade, estresse, vem da falta da conexão de pai e mãe dentro, sempre dentro. Porque pode ser que hoje, eu falando aqui com você, os seus pais já não estejam mais nesse plano, mas ainda assim, você não colocou eles dentro. E a partir do momento que eles não estão nesse plano, também dá para colocar eles dentro e parar de cobrar da vida aquilo que não tem mais como a vida te dá, e sim você tomar essa vida e fazer diferente, e ser diferente. Essa permissão em receber tudo o que o masculino ancestral me traz por meio do meu pai é libertadora de uma expansão imensa. Quando o filho se alinha ao pai, independente do destino que lhe coube, tem mais condições e leveza para seguir adiante. Bert Hellinger, ele escreveu uma carta para o pai dele, e eu vou ler essa carta para vocês. Querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso de meu coração. Por muito tempo você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como me enganava, como me imaginava. De repente você voltou a mim, como de muito longe, porque minha mulher Sophie o invocou. Ela viu você e você me falou por meio dela. Quando penso o quanto me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tinha de você, porque muitas vezes você me batia e me causava dores, e quão longe eu o expulsei do meu coração. E tive de expulsá-lo porque a minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário, e como que separado da vida plena. Porém agora você voltou, como que de muito longe para a minha vida, de modo amoroso e com distanciamento, sem interferir em minha vida. Agora começa a entender que foi por você que dia a dia nossa sobrevivência era assegurada, sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós, sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar e não obstendo como quem excluído de nossos corações. Algumas vezes lhes dissemos como você foi um pai fantástico para nós. Você foi cercado de solidão e não obstante permaneceu solícito e amoroso, a serviço de nossa vida e de nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vem lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante de sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração, tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire algo de sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai, e tomo você e tudo o que recebi de você como seu filho querido, querido papai, seu Tony, assim eu era chamado em casa. Bert Hellinger. Se você tem algo com o seu pai, ou se você não conheceu o seu pai, faça uma carta como essa. Isso é libertador para a sua alma. Dicas para pais e filhos, tá? Nos colocamos no mundo a partir da forma como nos relacionamos com os nossos pais. O relacionamento entre pais e filhos se inicia na concepção. Toda a força daquele momento faz parte de quem somos. O que os pais experimentam durante a gestação é percebida de forma inconsciente pelo bebê, que está no útero, onde é bem sensível aos sentimentos de aceitação ou rejeição de seus pais. Ao nascermos, nos conectamos primeiramente à mãe, que representa nosso primeiro sucesso. Estarmos nutridos, alimentados e assim nos mantemos vivos. Esse é um movimento para a vida. Uma vez na vida, a conexão com o pai irá trazer a expansão, a força para ir além, a permissão para experimentar, errar, acertar e aprender. A proteção da mãe e a permissão do pai em ir além dessa proteção nos mantém no fluxo da vida e em constante evolução.
Quando os pais e os filhos têm essa consciência e cada um se coloca no seu lugar, assumindo o seu papel no sistema familiar, a ordem se estabelece e a vida fica mais leve. Cabe aos pais estarem presentes e conscientes no seu papel, de que um filho é perpetuação da vida e, sendo assim, é natural que o caminho dele seja o de seguir, experimentar o novo, fazer diferente, expandir e trazer novas consciências para o sistema. Ao invés de expectativas e medos, abençoar para que eles sejam plenos e felizes, permitindo que a vida siga adiante por meio deles. Cabe ao filho compreender que os pais só podem dar aquilo que têm, aquilo que são, que deram a vida e tudo o que tinham. Cabe ao filho entender que os pais são pessoas comuns, um homem e uma mulher, e que também estão aqui em processo de aprendizado e crescimento. O filho, quando esquece disso, começa a exigir demais dos pais e, consequentemente, acredita que a vida lhe deve algo e se coloca em posição infantil perante a vida. Como ter uma relação harmoniosa com os pais, mesmo quando há muito conflitos, enxergando a humildade deles? Eu costumo identificar essa criança ferida quando a pessoa ela tem muitas críticas contra a vida, as pessoas, ela fala sempre criticando. Quando chega até mim pessoas assim, eu tenho certeza que elas ainda estão criticando os pais, é porque elas estão nesse momento ainda infantil. E nesse momento, mesmo tendo um corpo de adulto, uma mente de adulto, tendo uma vida de adulto, a gente sabe que o que está lá dentro é só uma criança ferida, que viveu uma vida e que ainda não entendeu. E a gente faz essa criança chegar à fase adulta e será o nosso próximo tema. Lembre-se disso. Semana que vem a gente vai falar sobre essa criança. Podemos olhar para eles como as crianças que foram, ver além do que achamos que deveria ser e trazermos ao nosso coração quem eles realmente são. A gente tem que parar de olhar para os nossos pais, né, com ilusão. A gente tem que aceitar eles como eles são. Tem gente que fala assim, ai, meu pai e minha mãe, eles vão mudar. Não, eles não vão mudar. Quem muda somos nós, que viemos depois desse sistema, chegamos depois nesse clã. Nós temos ferramentas para essa mudança. Nós temos ferramentas para ter essa conscientização, que eles são maiores e nós somos menores. E quando a gente exige a mudança deles, ou quando a gente quer que eles sejam como nós imaginamos, nós não vamos para a vida de uma maneira saudável. Nós não ensinamos, não educamos os nossos filhos de uma maneira saudável. A gente tem que parar de cobrar a mudança ou a pedição. Ai, quando eu era criança não me deram, então eu vou fazer diferente. Se você ainda está nesse momento da sua vida, você não vai conseguir fazer diferente, porque você precisa aceitá-los, tomá-los. A gente fala aqui na terapia que é tomá-los. Tomá-los é o quê? Incluí-los de verdade dentro do coração. Isso demora, é dia a dia, mas vai chegar uma hora que você vai entender essa plenitude na sua alma. Trazendo no nosso coração que eles realmente são, aceitando-os com a consciência de que fizeram o possível com o que tinham. Pais separados. A separação dos pais não representa o fim da família, e sim a mudança dessa dinâmica. Quem se separa é o casal, o homem e a mulher. O pai e a mãe continuam nos seus devidos papéis. O vínculo pais e filhos continua a não terminar nunca mais. Este é um momento que pode ser de crescimento, uma vez que os pais se coloquem de forma madura na separação e mantenham o amor pela família. Jamais excluir o pai ou a mãe. Se um dos dois é excluído, este filho vai começar com as compensações que acontecem de forma inconsciente. O melhor para os filhos é cultivar neles o amor, a admiração pelos pais. Então, quando esse caso é de casos de pais separados, tá? Então, o que a gente faz? A gente tanto apresenta a mãe para o filho, quanto a mãe apresenta o pai para o filho. E aqui eu separei duas frases, tá? Quando a gente tem casos de pais separados. Então, a gente diz assim, ó. Diga a partir do seu coração. Isso é cada um, tá? O pai ou a mãe. Eu escolhi o melhor pai para você, meu filho. A mãe diz pro filho, sempre. Mesmo que ela esteja com raiva, mesmo que ela tenha os problemas dela como mulher, e o pai, o homem que ela frustrou, ele continua sendo o pai daquela criança. Então ela sempre tem que estar repetindo isso.
E o pai diz: eu escolhi a melhor mãe para você, meu filho ou minha filha. Isso fortalece o filho, isso engrandece o filho por dentro. Nenhum filho quer os pais separados, mas muitas vezes a gente não consegue. Quando chegam até nós os consultórios, eles já estão separados. Então a gente precisa entender a grandeza da mãe e a grandeza do pai e separar o homem e a mulher. Se um dos cônjuges acredita que fez a escolha errada e jamais deveria ter vivido aquele relacionamento, está também dizendo que o filho foi uma escolha indevida. Olha quanta responsabilidade. E dessa forma que chega na criança: sou um erro, não sou bem-vindo. Quanto mais consciência os pais tiverem do que afeta a criança e quanto mais cultivarem o amor pela família, mais podem experimentar um crescimento durante o processo. Somente assim é possível liberar os filhos dos emaranhamentos do casal. Se o filho se perceber em posição de ter que escolher um dos dois lados, é muito provável que passe a ocupar um lugar no sistema familiar, que não é o seu. Lugar vazio, alguém senta. Como já falamos, essa é uma situação extremamente negativa para sua realização e expansão na vida. Se a separação é dolorosa, há sempre a tendência a procurar alguém para incriminar. Os envolvidos tentam aliviar o peso do destino, arranjando um bode expiatório. Em regra, o casamento não se desfaz porque um parceiro é culpado e o outro inocente, mas porque um deles está assoberbado por problemas de sua família de origem ou ambos caminham em direções opostas. Se incrimina um parceiro, cria-se a ilusão de que algo diferente poderia ter sido feito ou de que um comportamento novo resgataria o casamento. Neste caso, a gravidade e a profundidade da situação são ignorados. Os parceiros começam a recriminar-se e acusar-se mutualmente. A solução para combater a ilusão e a crítica destrutiva é resignificar-se a forte dor provocada pelo fim do relacionamento. Isso no caso quando se termina, mas quando não se termina, a gente consegue ainda fazer cada um olhar para si e parar de criticar e olhar para o outro. Essa dor não dura muito, mas é alucinante, mas é alucinante. Se os parceiros se dispuserem a sofrer, poderão tratar do que merece ser tratado e dispor as coisas que precisam ser dispostas com a lucidez, ponderação e respeito mútuo. Numa separação, a raiva e a censura em geral substituem o sofrimento e a tristeza. Isso aqui, esse texto, ele tá no livro A Simetria Oculta do Amor. É um livro maravilhoso de Bert Hellinger que eu indico para casais. Os pais devem se alinhar ao amor inicial que experimentaram pelo parceiro e vê-lo no filho a partir desse amor. Diga: seremos sempre seus pais. Decida amar a mãe de seu filho, decida amar o pai do seu filho. Eu vou falar agora eu vou falar do pai e da filha, tá? Como eu falei lá da mãe semana passada, agora a gente vai falar sobre o pai. Se você é filha, observe a sua relação com o seu pai. É deste relacionamento que você acessa a força do masculino da sua ancestralidade, que proporciona libertação, projeção no mundo e maior confiança na sua feminilidade. Ao se harmonizar com o pai e tudo o que ele representa, há um maior e mais forte fluxo de amor entre você e o masculino. Faça essa visualização para se alinhar com o seu pai, tá? Esse é mais um exercício que eu vou passar para você aqui. Imagina ele na sua frente e diga: Pai, eu o incluo no meu coração, como você é. Eu sou sua filha e sou mulher, você é homem. Eu o respeito e o amo como filha e com você aprendo a lidar com os outros homens. Graças a você e a mamãe, eu recebi a vida. Sem você eu não existiria. Muito obrigada. Agora eu sigo me sentindo completa e capaz de amar cada vez mais você. Pai, meu lugar é o de sua filha. Do seu lugar, você é forte e eu o honro e o respeito. Seguimos livres e conectados por um grande amor. Muito obrigada. Permita que a sua alma se harmonize com a alma de seu pai. Ao estar em alinhamento com as leis de pertencimento e da hierarquia, você se sentirá em paz. Geralmente, quando a menina ela critica muito o pai, ela quebra essa lei da hierarquia e do pertencimento. Ela não se sente pertencente àquele pai e ela também se sente maior, porque ela vai pro mundo buscar aquele pai que ela não teve, aquela segurança, aquele limite.
ela vai buscar a ação. E aí se torna uma menina totalmente frágil, uma menina totalmente salvadora do mundo, uma menina que salva todo mundo, mas não se salva. E na verdade ela vira um pouco um porquinho espinho, que eu explico. Antes de você me ferir, eu vou te ferir. Então se torna raivosa, se torna uma menina que se cuida de si mesma, né? E aí o feminino dela vai por água abaixo. Então a gente equilibra tanto o feminino quanto o masculino e a gente dá esse lugar pro pai. Por quê? Porque a gente chega a um certo ponto da nossa vida que a gente cansa de ser essa Mulher Maravilha e a gente cansa de buscar esse pai. E aí a gente senta, acalma a alma, entrega o lugar pro pai, e se já for uma mulher casada, entrega o lugar pro marido. Se tiver filhos meninos, coloca os filhos no lugar de filhos e vai ter uma vida mais saudável. Mas isso vocês vão entender melhor fazendo a sessão, dia 31, que vocês estarão aqui comigo. Vocês vão ter essa vivência, assim, extraordinária. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é tomar a vida que recebeu e fazer algo de bom dela. Honrar seu sistema familiar é incluir todos que um dia fizeram parte. Dar um lugar no seu coração para eles, sem exceção e sem julgamento. Honrar a ancestralidade é reconhecer todos que vieram antes e permitiram que você estivesse aqui. Que somente porque fizeram o que fizeram é que você chegou à vida, continuou e está tudo certo. Honrar pai e mãe é deixar com eles o que é deles e tomar o que é seu, a vida. Honrar é reconhecer, aceitar, incluir, dar um lindo lugar no coração, ser grato e com toda essa força e consciência seguir adiante, estando a serviço de algo maior chamado vida. Quem prefere continuar na dor? Quem prefere continuar na frustração, no sofrimento, na depressão, na ansiedade, no medo e não ir para um chamado tão lindo, para uma harmonia tão linda que é a sua alma sendo harmonizada com a vida, com a plenitude, com o além, né? O além daquilo que a gente viveu. É maravilhoso quando você chega no quarto círculo do amor. Mais pra frente eu vou fazer também um vídeo sobre a ordem da ajuda e o círculo do amor. O quarto círculo do amor, nada tira a sua paz. Filho não tira, marido não tira, o trabalho não tira, ninguém tira, porque você entra num lugar de gratidão. E aí nesse lugar de gratidão, você honra a vida que foi posta, que foi entregue para você. Você não luta mais, ou você não tenta devolver mais, ou você não critica mais. É muito bom estar nesse lugar. Os filhos são os seus pais, uma mistura perfeitamente equilibrada. Lembra? 50 pai, 50 mãe. 50 DNA do pai, 50 DNA da mãe. Ao dar a vida aos filhos, os pais nada podem acrescentar e nada podem excluir dela. Da mesma forma, os filhos, quando tomam a vida dos pais, também não podem acrescentar-lhe nada, nem recusar algo dela. É muito difícil alguém ter êxito na vida se não tomou plenamente um dos pais. Se os rejeita ou despreza. A pessoa pode até ter sucesso por um tempo, porque usa a raiva para agir. Quem passou comigo sabe que eu já falei isso. A força do ódio faz a gente até muitas vezes ser próspero, faz muitas vezes a gente ter coisas, mas aqui dentro sempre vai estar um buraco, sempre vai estar faltando algo. Mas isso não se sustenta a longo prazo. Uma hora a casa cai, né? Tomar pai e mãe, ou seja, honrá-los e aceitá-los como são e como puderam ser, é a condição para se poder tomar a vida que veio deles. Esse ato de tomar é um ato de humildade, representa um sim à vida e ao destino. Quem rejeita o pai, por exemplo, rejeita a si mesmo e sente-se vazio, sem realização, sem propósito de vida. A maneira como nos relacionamos com ele, hoje e no passado, vai se refletir mais tarde na maneira como nos relacionamos com a nossa profissão, com figuras de autoridade, com os nossos parceiros, no caso das mulheres, e em como nos sentimos inseridos no mundo, perdão. Vai atrapalhar em como nos sentimos inseridos no mundo. A pessoa que não tomou o pai pode, muitas vezes, ter várias profissões e não se fixar em nenhuma, ou mesmo ter profissão alguma, ou não ter profissão alguma. E quando a mãe não só oculta a identidade do pai, mas também impede o filho de ter acesso a ele, por raiva ou mágoa, esse filho pode mais tarde, como adulto, querer fugir da realidade, seja pelo consumo de drogas ou pela devoção cega a uma seita ou religião, por exemplo. É uma forma desesperada de preencher um vazio interno, uma busca secreta
do pai não tomado. Os filhos são os seus pais, uma mistura perfeita. Ao dar a vida aos filhos, os pais nada podem acrescentar. Então, quando eu falo tomar pai e mãe, quando eu falo que nós somos para ir para a vida, né? Sair do nosso primeiro ninho, ir para a vida, seja seguir sozinho, seja casar. Se nós somos, eu sempre dou esse exemplo, 2 pernas, né? A gente precisa das 2 pernas para andar. Se eu não tenho a minha mãe, eu excluir minha mãe, eu saio mancando. Se eu excluir meu pai, eu também saio mancando. E se eu excluir os 2, PT para mim. Hoje eu fiz uma leitura, né? Procurei fazer esse formato para vocês, por quê? Porque eu sei que muitas de vocês estão sem tempo, né? De poder estar comigo mais tarde no Google Meet. E esse formato vai fazer vocês verem, reverem, pensarem, olharem. A alma vai fazer você entender algumas coisas sobre o Pai, tá bom? Então eu espero você na segunda-feira que vem, e o nosso tema da segunda-feira que vem vai ser essa criança ferida. E hoje você já vai ter um pouquinho de percepção se a sua criança ela tá ferida ou não. Beijos, fiquem com Deus e aguardo vocês segunda-feira que vem.